palavras e não as cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa caiu, e grande foi a sua queda. Somente até aqui, irmão, podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o mistério de Deus que traz nesta mensagem é sobre o fundamento da palavra na nossa vida. Aleluia. De que maneira nós somos os praticantes da palavra? De que maneira nós estamos alicerçados na palavra de Deus? Aleluia. Porque ninguém começa uma construção pelo telhado. Ninguém começa uma construção pela laje ou pelas paredes, mas sempre pelo fundamento, sempre pelo alicerce de cada edificação. E assim a palavra de Deus também o é e também nos ensina, dizendo que não é simplesmente você chegar ao topo ou ao teto sem ter uma boa base, sem ter um bom alicerce. E esta base, nesta mensagem, representa aqui a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo que nos foi deixado. Então, de nada adianta querermos ultrapassar as barreiras sem antes fazer uma boa base bíblica, sem antes fazermos um bom alicerce. Porque quando você vai a campo para guerrear no mundo espiritual, você percebe que pessoas estão, quem sabe, mais preparadas que você estando dentro da igreja, porque eles têm sido usados pelas hostes espirituais. E você, quando vai a campo para querer dizer, olha, eu vou trazer para você uma mensagem bíblica, você pode ser colocado numa berlinda, porque você não tem o conhecimento necessário, porque não fundamentou o seu alicerce. Ou quem sabe ainda, você ou eu não tenha exercitado o alicerce verdadeiro e se fundamentado, estando arraigado, estando firme na rocha que é Jesus. Aleluia. Como a palavra de Deus nos ensina que não podemos ter dois fundamentos, literalmente falando, olha, ou você está na rocha, que é Jesus Cristo, que ele disse, eu sou a rocha eterna, ou você está então nas coisas mundanas, passageiras, como a areia que o vento sopra no deserto e passa. Quando fazemos aqui uma alusão a uma conhecida história infantil, Lobo Mau e o Chapeuzinho Vermelho, a gente pode ver lá que o primeiro porquinho foi e fez a sua casinha de palha, e veio o Lobo Mau e soprou aquela casa, e aquela casa caiu muito fácil. Assim é na vida do cristão, porque às vezes ele faz a sua casa de qualquer jeito, põe ali um alicerce de qualquer jeito, constrói paredes rápidas que quer produzir resultados, e aí vem o lobão, na figura de Satanás, e começa a soprar e bater o vento contra aquela casa, e aquela casa cai. E a primeira coisa que o cristão faz é dizer assim, eu não aguento mais, eu vou sair, eu não quero mais essa vida, eu vou sair, eu não aguento mais, eu desisto. Cristão, casa de palha. Cristão, casa de palha. Ou, com outras palavras, fogo de palha, daquele fogo, aquela coisa, não, vamos fazer tudo. Primeiro o vento que bate, sopra tudo aquilo, acabou, não é mais. Ou ainda, continuando na história lá dos 3 porquinhos, o segundo porquinho vai naquela casa de madeira, e o lobo também sopra, e a casa também cai. E aí vem aquele cristão, comparando-se aí com a mensagem do porquinho, e ele faz a casa dele. Ele tem umas bases sólidas, algumas coisas ele até faz para edificar aquela casa,
Mas aí vem o vento, ele aguenta um pouquinho, já no outro vento, ele misericórdia, eu já não aguento mais. Cristão, casa de pau. O vento soprou, ele aguentou um pouquinho, mas soprou um pouco mais forte, ó, mas não passa disso não. Se for mais do que isso aqui, eu não aguento, hein? Eu não aguento, hein, pastor? Mais do que isso aqui, você está me botando na berlinda. Aí ele vai falar assim, irmão, a casa caiu. A casa caiu de verdade. Mas aí, irmão, vemos aquela figura daquele porquinho, que era o porquinho o mais trabalhador. Né? Eu acho que era Heitor o nome dele, nas histórias infantis. Que ele era que ficava constantemente trabalhando, pensando, vigilante, ficava vigiando. E o lobo foi e assoprou até que não aconteceu mais nada. E o lobo perdeu o fôlego e se acabou sem nada. Assim, comparando a vida do cristão que edificou a sua casa sobre a rocha, também podemos fazer alusão a este porquinho. Porque Satanás pode vir com todo o vendaval, ele pode vir com todas as artimanhas, com toda a tempestade sobre a tua vida. Você pode até balançar, você pode até estremecer, mas a tua fé vai ficar inabalada em Cristo, porque você está edificado sobre a rocha. Então, queridos, para você ter uma boa continuidade no alicerce de Cristo, você tem que estar vigilante. A hora de fazer o teu alicerce, reparar se as brocas estão bem feitas, reparar se as ferragens estão adequadas. Quem trabalha com construção civil, com edificações, conhece bem isso que estou dizendo. Se você está lá com os alicerces profundos, cavados com concreto, com traço correto, você tem uma estrutura e você não deixa nenhuma fístula, você não deixa ali nenhuma trinca, porque quando você faz uma edificação muito grande e não tem o tempo correto da cura do cimento, o cimento dá trinca. Irmãos, quando nós fazemos o nosso alicerce e a nossa construção, não podemos deixar trincas, para que o inimigo não venha com a cunha e coloque na brecha. Não podemos dar a brecha, o inimigo enfiar a brecha, a cunha na brecha e tentar abrir o nosso alicerce. Mas estejamos sempre edificados na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos sempre vigilantes, vendo se não há trincas no nosso alicerce, na nossa construção, na nossa edificação, de maneira que possamos corrigir a tempo as falhas estruturais nos alicerces, a saber, a palavra de Deus, com vigilância, com oração, com devoção à palavra do Senhor. E muitas pessoas às vezes ficam assim, puxa vida, mas eu não sei para que caminho, eu não sei qual é a casa, como edificar isso, para onde que eu vou. E aí a gente vê a passagem aqui de João 14, a partir do verso 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então, queridos, o estudo permanente da palavra de Deus é que te dá a condição de você conhecer o caminho do Evangelho, que te dá a condição de ter toda a ciência e a sabedoria necessária do Espírito Santo de Deus para poder edificar a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. É a ciência da palavra de Deus representada através da tua vida, te dando unção, manifestando o Espírito Santo dioturnamente sobre a tua vida. E aí você fala assim, mas eu já falei tanto com Deus, porque para eu seguir isso aqui cegamente, a primeira coisa, Deus não quer ver pessoas com visão, como animais, como jumentos, como cavalos, que precisam tampar as suas vistas para não se assustar com os movimentos externos
Quem já viu as pessoas que andam de charrete, os carroceiros, os animais andam com aquele tapa-olho, porque se algum veículo passar ao lado dele e ele tiver aquela visão, ele se assusta e quebra a carroça. Então, Deus quer pessoas que não estejam na sua obra com visão tapada, para não se assustar, não ser pego de surpresa e de repente tirar aquele tapa-olho. Mas Ele quer pessoas com um olhar amplo, com um olhar do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer tal coisa porque lá no trabalho vão me dizer uma coisa ou outra. Ah, mas se eu disser isso aqui, tem um pessoalzinho do mal ali que eles não vão ficar comigo, eles não vão gostar do que eu vou dizer. E às vezes a pessoa pode dizer, não, Senhor, se eu fizer tal coisa assim, alguém vai fazer alguma coisa contra mim. Já foi lido aqui nesta noite, no Salmo de capítulo 20, no versículo 7, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. E maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Oh Deus, maravilha. Também aqui em Lucas, no capítulo 12, no verso 4 em diante, e diz: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temeis. Portanto, não tema as adversidades da vida. Aleluia. Não tema aquele que pode te fazer perjúrios. Não tema aquele que pode falar da tua vida em fofocas e dizer que você é o crente casa de palha, ou que você é o crente casa de madeira. Mas esteja sempre arraigados e plantados na rocha, que é o Espírito Santo de Deus, a saber, a Trindade Santíssima, o Deus poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna. Glória a Deus. Edifica sempre a tua casa na rocha. E de que maneira podemos edificar sempre a nossa casa sobre a rocha? Constantemente vigiando, com oração, com nossa adoração, lendo as Escrituras Sagradas. Porque quando vai se executar um projeto de uma edificação, simplesmente não se edifica de qualquer jeito, da cabeça ali, sair ou fazer. Tem todo um planejamento, tem toda uma estruturação, tem as plantas, tem os cálculos feitos por engenheiros, por arquitetos, engenheiros civis, engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, cada um da sua especialidade, e às vezes muitas outras especialidades, mais geólogos, para estudo do solo. Ou seja, há um estudo aprofundado para se fazer a construção de uma edificação. E muitas das vezes aquela edificação grande, com o tempo ela pode vir cair com tanto estudo. Por isso que muitas das vezes as pessoas que são fundamentadas na palavra, até mesmo pessoas de Deus, ministrantes, palestrantes, aqueles que fazem o ensinamento da palavra podem cair, estão sujeitos a cair, porque não vigiaram, porque não se fundamentaram, porque existe para toda uma construção uma avaliação de um certo período passado pelo corpo de bombeiros, chama-se AVCB, que todas as edificações necessitam de um AVCB. E aí, quando as pessoas não pegam este AVCB, eles estão assumindo o risco daquela edificação estar em desacordo. Assim também a vida do crente, assim também a vida do cristão que não está vigilante e que não está fazendo uma autoanálise da sua própria vida e da sua edificação espiritual para ver se ela não está ruim. É aquele que às vezes vem na Santa Ceia e não percebe ali na palavra, quando o pastor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se está digno do corpo e do sangue de Cristo. E essa pessoa simplesmente não faz nada, ela não se examina, apenas cumpre um rito
apenas cumpre mais um domingo na igreja de Santa Ceia, para não ficar diferente dos outros, mas não se examina, não está vigilante na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para todos aqui nesta mensagem, Aleluia. que Jesus Cristo, Ele tem todas as frontas abertas para que você possa estudar a sua vida. Foi Ele quem fez milimetricamente cada parte do seu corpo. Então Ele tem a planta completa do teu corpo e da tua alma. Quando você fala, Jesus, eu quero estudar a planta do meu corpo e do meu espírito, para ver, Senhor, onde é que estão com falhas estruturais na minha vida. Jesus, Ele coloca lá todos os anjos celestiais para interceder por você, para que possa te arraigar cada vez mais na rocha. Coloca os anjos aos teus serviços. Porque, queridos, os anjos do Senhor foram feitos um pouquinho maior do que o homem, mas não são filhos de Deus, são criaturas. Os filhos de Deus somos nós, e os anjos estão aqui para nos servir, para nos guiar, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Portanto, querido e querida, o Senhor, Ele quer que você esteja cada dia arraigado na palavra. Ele quer que você esteja cada dia preso, juntinho com Jesus ali, ó, firme na rocha, para quando o vento soprar, você não seja atingido, para quando a chuva bater, você tenha um escudo, para quando o fogo cair, até mesmo, você tenha o elmo, o capacete da salvação, a coragem da justiça, para que possa ser protegido e arraigado, e que a sua edificação espiritual mantenha-se na rocha. Amém? Curva as nossas cabeças, feche os nossos olhos.